30 anos. Rádio Aranãs. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. O Brasil, Minas Gerais e a pequena cidade de Moema têm o prazer de ter um filho ilustre na NASA, Agência Espacial Americana. Quando os computadores são ligados, aparece PCD, que em português significa Líder dos Coordenadores de Dados. Técnico agrícola no início da carreira e hoje engenheiro da NASA, Ivair Gontijo está conosco. Ivair, muito boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Aranãs, se apresente para os nossos ouvintes. Alô, pessoal, boa tarde, aqui é Ivair Gontijo. Fala um pouquinho sobre sua formação, Ivair, como começou, né? Eu tive uma indicação, você parece que, por tudo que eu estudei sobre você, começou como técnico agrícola, inclusive parece que trabalhou aqui no norte de Minas, é verdade? É isso mesmo, eu fiz um curso de técnico agrícola, inclusive, junto com um dos meus colegas, trabalha em Capelinha, né, o Flávio, o grande amigo Flávio dos Santos. Flávio da Super Safra. Eu fiz o curso de técnico agrícola na Escola Agrotécnica de Bambuí, que fica no centro-oeste mineiro, e depois eu fui administrar uma fazenda na região de Pirapora, próximo de Pirapora e Buritizeiro, e a cidade mais próxima era Pirapora, né, que ficava a 100 quilômetros de distância, né, uma fazenda Água Branca, na margem do São Francisco, na margem esquerda do São Francisco. Eu trabalhei lá por 3 anos, é uma fazenda de criação de gado Nelore, e cavalo manga larga, e também tinha plantações anuais, né? Então, trabalhei lá por 3 anos, depois é que eu fui para Belo Horizonte, que eu fui fazer o cursinho pré-vestibular na época, né, que a gente tinha vestibular, e aí é que eu fui fazer física e mudei de carreira. A pergunta mais comum que você já está até cansado de responder: como você chegou até a NASA? A NASA encontrou o brasileiro Ivair Gontijo ou o Ivair Gontijo encontrou o seu espaço na NASA? Essa pergunta, você tem toda a razão, é uma pergunta muito comum e as duas coisas aconteceram, né? Eu bati na porta da NASA várias vezes, eu procurei emprego lá várias vezes, não foi na primeira vez que deu certo, não foi na segunda, nem na terceira também, mas a gente tem que continuar insistindo, né? Quando a gente quer alguma coisa, você tem que continuar insistindo e procurando maneiras de transformar um não em sim. E no final eu acabei sendo recrutado por eles quando eles acharam o meu currículo no website de uma conferência. Mas essa é uma história tão longa e tão cheia de problemas, né, até que isso acontecesse mesmo, que eu até escrevi um livro contando essa história. Oh, que legal. É esse livro aqui, ó, A Caminho de Marte, onde eu conto essa história inteira. E também falo sobre astronomia, né, falo sobre os 25 séculos de conhecimento que a gente tem acumulado em astronomia em geral e sobre o planeta Marte. E falo também como a gente projeta, constrói, lança e opera um veículo lá no planeta Marte. Então ficou um livro bacana que conta essa história inteira. Olha, e quem quiser conhecer toda essa história com detalhes, como que pode adquirir esse livro, Ivair? Muito boa pergunta. Esse livro está à venda na maioria das livrarias no Brasil ou então pelo website da editora. É a editora Sextante, que publicou o livro. E o que é bacana é que esse livro ganhou o prêmio Jabuti de Livro de Ciência do Ano em 2019 no Brasil. E ficou um livro super fácil de ler, tanto que eu até recebi recentemente fotos de uma professora no estado de São Paulo, com um dos alunos dela de 10 anos de idade, estava lendo o livro e adorando o livro. Então ficou um livro super fácil de ler. Que legal. Agora vem cá, você trabalhou no projeto que enviou o Curiosity a Marte. Qual foi sua função no projeto tão ousado e grandioso? O projeto do Curiosity foi muito bacana, porque foi a primeira vez, né, que nós mandamos um veículo tão grande para Marte. Outros veículos já tinham sido mandados para Marte, mas eles desceram dentro de airbags lá em Marte. Agora, o Curiosity, ele pesava na Terra 900 quilos. Então não dá para você colocar isso dentro de airbags, né? Pesado demais.
Então foi criada uma nova maneira para pousar em Marte, completamente nova, que nunca tinha sido testada e nem dava para testar tudo aqui na Terra. Não tem jeito de testar, com gravidade diferente, né, as complicações são tantas que é impossível testar tudo. E eu trabalhei no radar que controlou o pouso do veículo lá em Marte. Então esse radar tinha que começar a funcionar quando o veículo tivesse pelo menos 3, 4 quilômetros de altura do solo marciano, e ele ia medir a altitude que a gente estava do solo e a velocidade de descida. E essas informações eram passadas para o computador, que ia controlar foguetes, retrofoguetes, que a gente chama, que é para diminuir a velocidade do veículo, para ele pousar nas suas próprias rodas. E aí o povo brincava que, olha, esse radarzinho de vocês aí, se isso aí não funcionar, o resto é irrelevante, viu? Porque vai virar um monte de ferro velho lá em Marte. Então a pressão era enorme. Mas a coisa funcionou espetacularmente. E nós repetimos o mesmo processo, né, no pouso do Perseverance, que aconteceu agora em fevereiro desse ano. Nós usamos o mesmo processo, e o que é bacana é que até algumas peças que tinham sido guardadas por 10 anos, que eram sobressalentes, que não foram usadas no Curiosity, foram usadas dessa vez no radar do Perseverance. Então, de certa forma, eu tinha um pouquinho da minha mão lá no radar também. Olha que legal. É verdade que esse Curiosity, ele viajou a 19.500 quilômetros por hora. Qual foi a velocidade exata? É mais ou menos isso? É aproximado a isso? Não, é mais, na verdade, é em torno de 28 mil quilômetros por hora. 28 mil? Isso, E no pouso reduz para 3 quilômetros. Isso, por isso que é chamado dos 7 minutos de terror, porque em 7 minutos o veículo atinge a atmosfera, o topo da atmosfera marciana, a mais ou menos 100 quilômetros de altura do solo. E em 7 minutos ele vai estar no solo, ou inteiro ou em pedaços. Né? E ele está chegando a 28 mil quilômetros por hora e tem que reduzir para 3 em 7 minutos. Agora, e a tensão desse momento, vocês acompanhando, eu noto que fica uma sala imensa ali, com todos os engenheiros, todo o pessoal de apoio ali. Como é que é essa tensão nesse momento, desse momento exato? Nossa, é emocionante demais, é uma adrenalina que você nem imagina. E assim, a gente estava lá assistindo aquilo e a gente não está vendo, né, o que está acontecendo, principalmente porque as coisas acontecem lá em Marte. No dia do pouso, foram 13 minutos antes. Tem um delay, né, um atraso nesse sinal, que ele gasta 13 minutos para sair de Marte e chegar na Terra, no dia do pouso. Então, as coisas, na verdade, já tinham acontecido lá em Marte e estavam chegando, né, a micro-onda chegando e a gente recebendo esses dados. Mas emocionante demais. Uma adrenalina enorme. Você já falou um pouquinho aí, mas eu vou aprofundar um pouquinho nessa sua resposta. A gente sabe que quando uma empresa, uma fábrica está produzindo um veículo, ela tem várias formas de testar. Ela tem um túnel de vento que vai mostrar qual que vai ser a reação de um veículo a certa velocidade numa rodovia. Enfim, tem várias formas que faz o teste. E um robô desse, dá para fazer algum tipo de teste? Vocês têm que reproduzir algum tipo de ambiente, alguns desafios parecidos que esse robô vai estar encontrando em Marte? Dá para fazer muito teste, a gente testa demais, né? A gente testa em temperaturas diferentes. Por exemplo, a temperatura lá em Marte, durante o dia, chega mais ou menos uns menos 20 graus Celsius. Agora, à noite, a temperatura despenca, né? Cai para menos 100, menos 120. Então, tem, por exemplo, alguns dos instrumentos lá que a gente recebe dados todo dia, e eu vejo lá, em 3 horas, o Sol se pôs em Marte, a temperatura cai 60, 80 graus em 3 horas. Então, para sobreviver esse tipo de variação de temperatura, né, soldas nessas placas de circuito eletrônico podem quebrar tudo, se não for tudo muito bem feito e testado. Então, nós testamos tudo dentro de uma câmera térmica, a gente tem uma câmera enorme, onde a gente pode colocar o veículo inteiro lá dentro e retirar todo o ar. Aí depois a gente injeta nitrogênio e faz a mesma pressão que a atmosfera marciana. E aí a gente resfria. Então resfriamos para menos 40, chegamos abaixo de menos 100 e fizemos muitos testes.
A gente faz também muito teste de vibração, né? Porque durante o lançamento o foguete vibra muito. Então, tudo isso foi testado desse jeito. O que não dava para testar, Jailson, é o processo inteiro do pouso em Marte, todo aquele sistema funcionando, tudo. Isso não tinha jeito de testar. Nesse pouso do Perseverance, foi a primeira vez que a gente viu a coisa funcionando lá em Marte. Porque dessa vez nós colocamos uma quantidade enorme de câmeras que filmou tudo. Foi tirando foto, né? E a gente recebeu durante a noite, no dia de chegada em Marte, eu trabalhei a noite inteira. Comecei a trabalhar às 9 da noite e até 6:30 da manhã. E aí, assim, começaram a chegar essas fotos às 8 horas depois do pouso, aquele tanto de fotos chegando. Uma das minhas colegas, num certo ponto, falou: eu estou sem palavras com as fotos que estão chegando de Marte no momento. E aí, é claro, todo mundo vai lá ver no software lá as fotos chegando. E aí tinha que elas não chegam na ordem correta, né, que foram tiradas. Então tinha a foto do veículo envolto naquela poeira enorme, tinha foto do paraquedas abrindo, e a gente fala: o que está acontecendo, né? Ninguém está entendendo direito. Mas aquilo foi espetacular, foi bacana demais. Que legal, imagino. E deu algum problema, depois que o Curiosity já estava lá em Marte, teve algum problema com ele que precisou ser solucionado daqui? Sempre acontece alguns probleminhas, né? Mas coisas pequenas. Por exemplo, a primeira vez que nós fomos, o veículo tem um pequeno helicópterozinho que foi agarrado nele, tipo um drone, mas é como se fosse um helicóptero mesmo. Que nós testamos a primeira vez voar no planeta Marte. E quando mandamos os comandos para o helicóptero ligar e começar a girar as hélices dele, o software não funcionou direito. O software se recusava a mudar para o modo de voo lá. Então essas coisas, pequenos problemas assim acontecem, mas os engenheiros são muito talentosos e descobriram maneiras de contornar esse problema. Uma semana depois, o problema estava resolvido e nós já fizemos 8 voos lá em Marte com esse pequeno helicóptero. Então problemas pequenos assim acontecem, mas isso é normal. Um projeto como esse do Curiosity, qual que é o custo de um projeto desse? Entre 2,5 e 2,7 bilhões de dólares. Nossa, que loucura. Então realmente bastante dinheiro. Tem que estar muito preparado para que não dê errado e não vire, como você disse, um monte de ferro velho lá no... Tem que funcionar, né? É isso mesmo. E assim, é um projeto de longo prazo, né? Essas coisas levam 10 anos para um projeto desse ficar pronto. Então, quando o Curiosity pousou em Marte, em 2012, logo depois, no mesmo ano, a NASA já começou o processo para esse projeto que pousou em Marte agora em 2021. Então, essas coisas levam em torno de 10 anos para completar um projeto desse. Que legal. Agora me fala uma coisa que fascina as pessoas, principalmente quando se fala em NASA. Existiu e tem a possibilidade de existir vida lá em Marte diante de tudo que vocês já pesquisaram? Existe a possibilidade, né, que vida possa ter existido em Marte. No momento, o planeta Marte, a superfície do planeta é muito banhada com raio-x, ultravioleta, tem muita radiação, então essas coisas costumam esterilizar tudo, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que dessa vez nós descemos dentro de uma cratera em Marte, que chama cratera Jezero, que ela tem mais ou menos 40 quilômetros de diâmetro. Isso, em termos de Marte, é considerado uma cratera pequena. Mas a gente vê claramente que essa cratera já foi um lago no passado, distante. E tinha até um rio que corria para dentro dessa cratera. A gente vê lá o leito seco do rio e ele trazia muito sedimento, jogava dentro desse lago e formou um delta. Então esses sedimentos foram acumulando e formando rochas sedimentares. Depois que secou a água toda, só ficou lá esse delta do rio, que está lá perfeito, preservado. Olha, na Terra a gente acha muito fósseis, né, em rochas sedimentares. Então esse local foi escolhido com muito cuidado, que a gente quis descer lá, por causa dessas rochas sedimentares. A gente sabe que na época que isso aconteceu, aqui na Terra só tinha vida unicelular, a vida estava começando ainda, coisa de 3,5 bilhões de anos atrás. Então, a gente quer estudar esse tipo de rocha lá em Marte
nós vamos procurar, o objetivo dessa missão do Perseverance é procurar material orgânico genuinamente marciano. Nós vamos coletar amostras e colocar em pequenos tubinhos metálicos para serem trazidos de volta para a Terra. Daqui a uns 10 anos, essas amostras vão chegar aqui. E a gente quer fazer isso porque nós temos hoje em dia técnicas super sofisticadas, né, de química, de biologia molecular, de física, para estudar essas amostras, mas elas gastam, elas enchem um laboratório inteiro, ou às vezes até um edifício inteiro. Então não dá para levar tudo isso para Marte. Por isso que a gente quer trazer as amostras de Marte para a gente fazer os estudos aqui. Ivair Gontijo, da NASA, engenheiro da NASA. A gente visualiza sempre a NASA estudando o espaço, mas a NASA desenvolve também projetos de estudo aqui no nosso planeta? Tem muitos projetos em andamento? A maioria das missões da NASA, na verdade, são para estudar o planeta Terra. Então, existe, por exemplo, como a gente diz que é um trem, ou trem da tarde, não é trem de Minas, né? É um conjunto de satélites que passam a mais ou menos um minuto, um atrás do outro, e eles sempre cruzam o Equador às 3 da tarde, qualquer lugar onde eles estão passando. Então, eles estão sempre tirando fotos com essa luz da tarde, assim. Isso ajuda muito, tá sempre o mesmo tipo de foto. Mas um satélite, por exemplo, estuda o nível do mar, um outro a salinidade do mar, um outro satélite estuda, por exemplo, o nível de umidade no Sol, na Terra. Tem outro que estuda a evapotranspiração das plantas, né, nas florestas, no planeta inteiro. Então, a ideia são 15 satélites para fazer esse conjunto inteiro. No momento não estão todos ainda prontos, não. Mas todos eles estudando o planeta Terra para a gente entender como um planeta como o nosso, né, cheio de vida, como ele funciona, como preservar, o que é importante, né, a gente cuidar melhor do nosso planeta, da nossa casa. E de tudo que a NASA vem estudando na Terra, o que é mais emblemático, o que é mais misterioso e que tem exigido uma dedicação maior no nosso planeta? É difícil dizer, mas olha, entender como o clima do planeta Terra funciona é extremamente complicado. Tem mais de 100 variáveis, coisas que influenciam. Imagina a quantidade de nuvens, porque elas refletem luz, elas vão produzir chuva, umidade no solo, umidade na atmosfera, como é que a umidade varia com a altitude, o nível do mar, salinidade do mar, tudo isso influencia no clima. E a gente ainda não entende como o clima funciona, né? Não dá nem para prever por longos períodos como é que vai ser o tempo numa certa região, mesmo numa região pequena. Não é possível ainda, porque a gente sabe muito pouco ainda. Então ainda tem muita coisa a ser estudada e aprendida ainda, como funciona o clima de um planeta inteiro. A gente sabe que tudo isso envolve muita matemática, envolve muita física, envolve muito conhecimento, muitos cálculos. Agora, me fala uma coisa, como que é a visão de um membro da NASA sobre os povos antepassados, né, que tiveram grande habilidade na astronomia, muito conhecimento na astronomia, diante da complexidade de tudo isso? De certa forma, nós somos os herdeiros, né, desse povo todo, desse conhecimento. É como eu falo no meu livro lá, olha, tem pelo menos 25 séculos de conhecimento acumulado nessa área de astronomia e de estudo dos planetas, como os planetas se movem no céu. Então, é claro, a gente tem muito respeito pelo todo esse conhecimento que foi acumulado e que nós somos os herdeiros, né, desse conhecimento todo. Ô Ivaí, tem outros brasileiros que trabalham na NASA aí? Tem alguns. A NASA, né, na verdade, tem 10 centros de pesquisa e de desenvolvimento no país inteiro. Então, eu trabalho num deles na Califórnia, na região de Los Angeles. E eu conheço pelo menos uns 10 brasileiros que trabalham lá. E tem, por exemplo, um dos meus colegas, o Daniel Nunes, que é do Rio, ele trabalha num dos instrumentos também que foi para Marte na missão do Perseverance. Eu trabalhei com um dos instrumentos, que é um instrumento óptico, e ele trabalhou com um radar
que penetra o solo, que está fazendo agora medidas abaixo do solo, estudando as camadas abaixo do solo marciano. Me fala uma coisa, a gente sabe e tem observado aí na mídia, sempre que sai aqueles rumores, aqueles vídeos, tipo, por exemplo, a Marinha Americana filmou um objeto não identificado e não sei o que e tal, aí vem o Pentágono para dar informação sobre aquele determinado momento. Será que o que a gente manda para o espaço, como você participou do Curiosity, e são objetos não identificados, porque nós sabemos, né? Mas em outro planeta ele acaba sendo um objeto não voador não identificado. Você acredita que exista vida fora da Terra? Será que o que vocês estão mandando, que você tem participação lá, também é um objeto voador não identificado para eles? Da mesma forma que muitas das coisas que falam aqui, foi filmado, tinha um movimento assim, tinha luzes, mudava de cor. Você acredita que um dia a gente possa encontrar vida fora da Terra? É difícil dizer porque as distâncias são muito longas, né? Tudo é muito longe. A luz, por exemplo, de Marte, ou os dados que a gente recebe de Marte, gastam, no momento, em torno de 20 minutos para chegar na Terra. A estrela mais próxima, o Sol, gasta mais ou menos uns 8 minutos por aí da Terra. Agora, a estrela mais próxima, a luz dela gasta 4 anos e 4 meses para chegar aqui. A estrela Alfa Centauri. Então, tudo é muito distante, né? É possível que sim, né? Que existam. A gente já sabe hoje em dia que existem planetas em torno de outras estrelas. Isso a gente já tem certeza mesmo. Então, como existe uma quantidade enorme de estrelas na galáxia, mais de 200 bilhões de estrelas, é bastante provável que em algumas dessas estrelas tenham planetas parecidos com a Terra, né? Que tenha também água líquida, que tenha carbono e a mesma composição que o nosso planeta. Então é possível sim que haja vida em outros locais. Mas, como eu disse, as distâncias são muito longas. Para a gente estabelecer um contato ou descobrir isso com detalhes mesmo, ainda vai levar muito tempo. Vai, eu gosto muito de, nas entrevistas, quando tem exemplos como o seu, que as pessoas possam deixar uma mensagem para quem muitas vezes não acredita, porque é muito difícil a pessoa acreditar e imaginar assim, nossa, vai sair de Moema, uma cidade de não sei quantos mil habitantes, deve ser menos de 10 mil habitantes, vai lutar, vai conseguir e vai chegar até a NASA. Às vezes as pessoas imaginam assim, nossa, tá sonhando. É só sonho, mas é atrás de um sonho que vem a realização desse sonho, não é? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens, principalmente, porque nós estamos carentes, não só no Brasil, mas no mundo, de bons exemplos, para que isso signifique uma esperança maior para as pessoas lutarem pelos seus objetivos. Essa é uma boa coisa, porque pensa bem, olha, eu venho da cidadezinha de Moema, quando eu saí de lá tinha 4 mil habitantes, hoje em dia tem em torno de 7. O meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos e a minha mãe ficou com 9 filhos para criar. Então, se até eu consegui, e eu fui estudar numa escola agrícola, parei de estudar depois por 3 anos, fui administrar uma fazenda, e se até eu consegui um trabalho na NASA, eu acho que isso então está ao alcance da maioria das pessoas. É claro que isso não vai acontecer em 1 ano, nem em 5. Às vezes vai gastar muito mais. Né? No livro, né, que eu publiquei, tem lá um caderno de fotos coloridas, e as últimas fotos, o pessoal da Sextante, da editora, fez uma coisa muito bacana, eles colocaram em cima 2 fotos, uma é eu junto com um dos tourinhos Nelore lá da fazenda, uma outra foto eu com o Jeep que eu dirigia na fazenda, isso quando eu tinha 18 anos. E a foto de baixo é eu no JPL, no Jet Propulsion Lab da NASA, na frente da cópia do Curiosity. E entre essas fotos de cima e a de baixo, 30 anos se passaram. Então, essas coisas, quando a gente quer realmente, de verdade, objetivos ambiciosos, a gente tem que lutar muito, tem que insistir muito, mas tem que ter muita paciência também, porque as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, né? Isso vai levar muito tempo. Mas, com certeza, para quem é jovem, quase tudo é possível, sabe? É preciso insistir, é preciso ter paciência,
que a maioria das pessoas vão desistir. Agora, se você continuar insistindo, eu não tenho a menor dúvida que qualquer um consegue fazer isso ou mais, né? Tudo é possível quando a gente é jovem. Ivaí, muito obrigado pela sua participação. Fiquei imensamente feliz de ter essa sua participação. Você compartilhar com nossos ouvintes e também com toda a turma da nossa rede social essa sua experiência, esse seu exemplo, e que cada um possa acreditar que é possível. Basta lutar, basta querer e partir enfrentando o limite que existe entre o sonho e a realidade. Grande abraço, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Uma boa tarde, viu? Tudo de bom para vocês aí, muito sucesso para todos. E já vou fazer o pedido do livro agora, que eu estou curioso para saber os detalhes dele. Bacana. Grande abraço. Um abraço, obrigado. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. 30 anos. Rádio Aranãs.